Tour pelos serviços do Azure. O Azure pode ajudá-lo a enfrentar difíceis desafios profissionais. Você traz suas necessidades, sua criatividade e suas ferramentas de desenvolvimento de software favoritas. O Azure oferece uma ampla infraestrutura global que está sempre disponível para que você possa criar aplicativos. Vamos fazer um tour rápido pelos serviços de alto nível oferecidos pelo Azure. Serviços do Azure. Veja agora um panorama geral dos serviços e recursos disponíveis no Azure. Vamos analisar mais profundamente as categorias mais usadas? Computação. Serviços de computação são muitas vezes um dos principais motivos pelos quais as empresas mudam para a plataforma do Azure. O Azure fornece uma variedade de opções para hospedar aplicativos e serviços. Aqui estão alguns exemplos de serviços de computação no Azure. Máquinas virtuais do Azure, VMs, máquinas virtuais do Windows ou do Linux, hospedadas no Azure. Conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais do Azure. Escala para VMs do Windows ou do Linux, hospedadas no Azure. Serviço de Kubernetes do Azure, gerenciamento de clusters para VMs que executam serviços em containers. Azure Service Fabric. Plataforma de sistemas distribuídos executadas no Azure ou localmente. Lote do Azure. Serviço gerenciado para aplicativos de computação paralelos e de alto desempenho. Instâncias de container do Azure. Aplicativos em containers executados no Azure sem o provisionamento de servidores ou de VMs. Funções do Azure. Um serviço de computação sem servidor, controlado por eventos. Rede. Vincular recursos de computação e fornecer acesso a aplicativos são as principais funções da rede do Azure. A funcionalidade de rede do Azure inclui uma série de opções para conectar o mundo exterior aos serviços e recursos dos data centers globais do Azure. Veja alguns exemplos de serviços de rede no Azure. Rede virtual do Azure. Conecta VMs a conexões VPN. Rede virtual privada de entrada. Azure Load Balancer. Equilibra as conexões de entrada e saída para pontos de extremidade de serviço ou aplicativos. Gateway de aplicativo do Azure. Otimiza a entrada de farm de servidores de aplicativo, aumentando simultaneamente a segurança do aplicativo. Gateway de VPN do Azure. Acessa as redes virtuais do Azure por meio de gateways de VPN de alto desempenho. DNS do Azure. Fornece respostas DNS extremamente rápidas e disponibilidade de domínio extremamente alta. Rede de distribuição de conteúdo do Azure. Distribui o conteúdo de alta largura de banda para clientes no mundo todo. Proteção contra DDoS do Azure. Protege os aplicativos hospedados no Azure contra ataques de DDoS, negação de serviço distribuído. Gerenciador de tráfego do Azure. Distribui o tráfego de rede entre as regiões do Azure no mundo todo. Azure Express Route. Conecta-se ao Azure por meio de conexões seguras dedicadas de alta largura de banda. Observador de rede do Azure. Monitora e diagnostica problemas de rede usando análise baseada em cenário. Firewall do Azure. Implementa um firewall de alta segurança e alta disponibilidade com escalabilidade ilimitada. WAN virtual do Azure. Cria uma WAN, rede de longa distância, unificada que conecta sites remotos e locais. Armazenamento. O Azure fornece 4 tipos principais de serviços de armazenamento. Armazenamento de blobs do Azure. Serviço de armazenamento para objetos muito grandes, como arquivos de vídeo ou bitmaps. Armazenamento de arquivos do Azure. Compartilhamento de arquivos que podem ser acessados e gerenciados como um servidor de arquivos. Armazenamento de filas do Azure. Um armazenamento de dados para o enfileiramento de mensagens e a entrega confiável delas entre aplicativos. Armazenamento da tabela do Azure. O armazenamento de tabela é um serviço que armazena dados estruturados não relacionais, também conhecidos como dados NoSQL estruturados, na nuvem, fornecendo um repositório de chave-atributo com um design sem esquema. Todos esses serviços compartilham algumas características comuns.
duráveis e altamente disponíveis com redundância e replicação, seguros por meio de criptografia automática e controle de acesso baseado em função, escalonáveis com um armazenamento praticamente ilimitado, gerenciados, cuidando da manutenção e de quaisquer eventuais problemas críticos para você, acessíveis de qualquer lugar do mundo por HTTP ou HTTPS. Móvel. Com o Azure, os desenvolvedores podem criar serviços móveis de back-end para aplicativos iOS, Android e Windows de maneira rápida e fácil. Agora é simples incluir recursos que costumavam levar tempo e aumentar o risco do projeto, como adicionar credenciais corporativas e, em seguida, conectar-se aos recursos locais, como SAP, Oracle, SQL Server e SharePoint. Outros recursos deste serviço incluem sincronização de dados offline, conectividade para dados locais, difusão de notificações por push, dimensionamento automático para corresponder às necessidades de negócios. Bancos de dados. O Azure fornece vários serviços de banco de dados para armazenar uma ampla variedade de volumes e tipos de dados. E com a conectividade global, esses dados ficam disponíveis para os usuários instantaneamente. Azure Cosmos DB, banco de dados distribuído globalmente que dá suporte a opções de NoSQL. Banco de dados SQL do Azure, banco de dados relacional totalmente gerenciado com dimensionamento automático, inteligência integral e segurança robusta. Banco de dados do Azure para MySQL. Banco de dados relacional MySQL totalmente gerenciado e escalonável, com alta disponibilidade e segurança. Banco de dados do Azure para Postgres. Banco de dados relacional Postgres totalmente gerenciado e escalonável, com alta disponibilidade e segurança. SQL Server nas máquinas virtuais do Azure. Serviço que hospeda aplicativos empresariais do SQL Server na nuvem. Azure Synapse Analytics. Data Warehouse totalmente gerenciado com segurança integral em todos os níveis de escala sem custo adicional. Serviço de migração de banco de dados do Azure. Serviço que migra banco de dados para a nuvem sem alterações no código do aplicativo. Cache Redis do Azure. Caches de serviço totalmente gerenciados, usados com frequência e dados estáticos para reduzir a latência de dados e de aplicativos. Banco de dados do Azure para MariaDB. Banco de dados relacional MariaDB totalmente gerenciado e escalonável, com alta disponibilidade e segurança. Web. No mundo dos negócios atual, é essencial ter uma experiência de sucesso da web. O Azure inclui suporte de primeira classe para criar e hospedar aplicativos web e serviços web baseados em HTTP. Estes serviços do Azure são voltados para a hospedagem na web. Serviço de aplicativo do Azure. Crie rapidamente poderosos aplicativos de nuvem baseados na web. Hubs de notificação do Azure. Envie notificações por push para qualquer plataforma de qualquer back-end. Gerenciamento de API do Azure. Publique APIs para desenvolvedores, parceiros e funcionários de maneira segura e em escala. Azure Cognitive Search. Implante esta pesquisa totalmente gerenciada como serviço. Recurso de aplicativos web do serviço de aplicativo do Azure. Crie e implante aplicativos web críticos em escala. Serviço Azure Signalware. Adicione funcionalidades da web em tempo real com facilidade. IoT. As pessoas são capazes de acessar agora mais informações do que em qualquer momento anterior da história. Os assistentes digitais pessoais levaram aos smartphones e agora existem relógios inteligentes, termostatos inteligentes e até mesmo refrigeradores inteligentes. Computadores pessoais costumavam ser a regra. Agora a internet permite que qualquer item que tenha funcionalidade online acesse informações valiosas. Essa capacidade dos dispositivos de coletar e depois retransmitir informações para análise de dados é conhecida como IoT, Internet das Coisas.
Muitos serviços podem ajudar a criar e impulsionar soluções de ponta a ponta para a IoT no Azure. IoT Central, solução SaaS, Software como Serviço, de IoT global totalmente gerenciada, que torna fácil conectar, monitorar e gerenciar os ativos de IoT em escala. Hub IoT do Azure, hub de mensagens que fornece comunicações seguras e monitoramento entre milhões de dispositivos IoT. IoT Edge, serviço totalmente gerenciado que permite que os modelos de análise de dados sejam enviados por push diretamente aos dispositivos de IoT, possibilitando que esses dispositivos reajam rapidamente a alterações de estado sem a necessidade de consultar modelos de IA baseados em nuvem. Big Data. Os dados vêm em todos os formatos e tamanhos. Quando falamos em Big Data, estamos nos referindo a grandes volumes de dados. Dados de sistemas de clima, sistemas de comunicação, pesquisa genômica, plataformas de geração de imagens e muitos outros cenários produzem centenas de gigabytes de dados. Essa quantidade de dados torna difícil analisar e tomar decisões. O volume geralmente é tão grande que formas tradicionais de processamento e análise não são mais apropriadas. Tecnologias de cluster de software livre foram desenvolvidas para lidar com esses grandes conjuntos de dados. O Azure é compatível com uma ampla variedade de tecnologias e serviços para fornecer soluções de análises e Big Data. Azure Synapse Analytics. Execute a análise em grande escala usando um Data Warehouse empresarial baseado em nuvem que aproveita o processamento paralelo massivo para executar consultas complexas rapidamente sobre petabytes de dados. Azure HD Insight. Processe grandes quantidades de dados com clusters gerenciados de clusters Hadoop na nuvem. Azure Databricks. Integre esse serviço de análise colaborativa com base no Apache Spark com outros serviços de Big Data do Azure. IA. A inteligência artificial, no contexto da computação em nuvem, baseia-se em uma ampla variedade de serviços, cujo núcleo é o aprendizado de máquina. O Machine Learning é uma técnica da ciência de dados que permite que os computadores usem os dados existentes para prever tendências, resultados e comportamentos futuros. Usando o aprendizado de máquina, os computadores aprendem sem serem explicitamente programados. As estimativas ou previsões de aprendizado de máquina podem tornar aplicativos e dispositivos mais inteligentes. Por exemplo, quando você faz compras online, o aprendizado de máquina ajuda a recomendar outros produtos que podem lhe agradar com base no que você já comprou. Ou, ao usar seu cartão de crédito, o aprendizado de máquina compara a transação com um banco de dados de transações e ajuda a detectar fraudes. E quando o aspirador de pó robô aspira uma sala, o aprendizado de máquina ajuda a decidir se o trabalho está concluído. Aqui estão alguns dos tipos de serviços de IA e Machine Learning mais comuns do Azure. Serviço Machine Learning do Azure. Ambiente baseado em nuvem que você pode usar para desenvolver, treinar, testar, implantar, gerenciar e acompanhar modelos de aprendizado de máquina. Ele pode gerar e ajustar automaticamente um modelo para você. Permitirá que você inicie o treinamento no computador local e, posteriormente, escale horizontalmente para a nuvem. Azure ML Studio. Workspace visual colaborativo em que você pode criar, testar e implantar soluções de Machine Learning usando módulos de manipulação de dados e algoritmos de Machine Learning pré-definidos. Os serviços cognitivos são um conjunto de produtos fortemente relacionados. Você pode usar essas APIs pré-definidas em seus aplicativos para resolver problemas complexos. Visão. Use algoritmos de processamento de imagens para identificar, legendar, indexar e moderar de modo inteligente suas imagens e vídeos. Fala. Converta áudio falado em texto. Use voz para verificação ou adicione reconhecimento de locutor ao seu aplicativo. Mapeamento de conhecimento. Mapeie dados e informações complexas para executar tarefas como recomendações inteligentes e pesquisa semântica. Pesquisa do Bing.
Adicione APIs de pesquisa do Bing a seus aplicativos e aproveite a capacidade de vasculhar bilhões de páginas da web, imagens, vídeos e notícias com uma única chamada API. Processamento de idioma natural. Permita que seus aplicativos processem linguagem natural com scripts pré-criados, avalie sentimentos e aprenda a reconhecer o que os usuários desejam. DevOps. O DevOps reúne pessoas, processos e tecnologias, automatizando a entrega de software para fornecer valor contínuo aos usuários. Com o Azure DevOps, você pode criar, compilar e lançar pipelines que fornecem integração, entrega e implantação contínuas para seus aplicativos. Você pode integrar repositórios e testes de aplicativos, executar o monitoramento de aplicativo e trabalhar com artefatos de compilação. Você também pode trabalhar os itens e inseri-los em uma lista de pendências do produto para acompanhar, automatizar a implantação de infraestrutura e integrar uma série de ferramentas e serviços de terceiros, como Jenkins e Chef. Todas essas funções e muitas outras estão totalmente integradas ao Azure a fim de permitir implantações consistentes e repetíveis para os seus aplicativos, visando fornecer processos de build e versão simplificados. Azure DevOps. Use ferramentas de colaboração de desenvolvimento, tais como pipelines de alto desempenho, repositórios Git privados gratuitos, quadros Kanban configuráveis e amplos testes de carga baseados em nuvem automatizados, anteriormente conhecido como Visual Studio Team Services. Azure DevTest Labs. Crie rapidamente ambientes Windows e Linux sob demanda para testar ou demonstrar aplicativos diretamente dos pipelines de implantação.